A gente, hoje é a nossa primeira aula, né, porque a gente não teve aula até agora. Detalhe que eu viajei, ainda teve dias que não teve aula, né? Estava acompanhando lá o apagão da Oi, tá certo? E eu até falei na outra turma, mas eu quero repetir nessa aqui. Cara, parabéns ao nosso curso. Primeiro lugar no Paraná, porra. ENAD 5. Primeiro lugar no Paraná. Não sou ENAD 5. Primeiro lugar no Paraná. Entendeu? Porra, cara, para um curso que tem o quê? 10 anos? Não temos departamento e nós conseguimos o primeiro lugar no Paraná. Porra, isso é legal pra caramba. E isso é ótimo para vocês, porque isso mede o aluno que sai, né? Não entendeu o que eu estou falando? Então, porra, obviamente vai chamar mais gente boa para o curso e quando vocês saírem, vocês falam, nosso curso quando foi avaliado primeiro no Paraná, entendeu? Nós formamos ótimos engenheiros. Muito legal, né? Claro, não dá para a gente sonhar, mas quem sabe, né? Fazer que nem... Vocês sabem, eu fiz o Instituto Militar de Engenharia, né? O IME é primeiro lugar no ENAD Brasil há mais de 20 anos, né? Em todos os cursos, praticamente. Né? Esse ano, mais uma vez, foi a maior nota do Brasil, foi o primeiro curso do Brasil. Mas, porra, o IME não conta, nem o ITA, porra. O ITA são cursos em que só entra maluco, né? Aqui a gente são pessoas normais, né? No IME e no ITA não tem como, né? Só maluco mesmo. Bom, vamos lá, então vamos começar agora o nosso curso, né, de circuitos elétricos, tá? Esse curso de circuitos elétricos, ele é um curso que a gente antigamente só dava num semestre e era completo, corrente contínua e corrente alternada, tá? Dessa vez não, isso é muito duro para o aluno, né? Então a gente não tem como fazer isso. Então a gente fez o quê? A gente simplesmente dividiu isso, né, em o curso de circuitos elétricos 1, que sou eu que vou dar, curso de circuitos elétricos 2, quem vai dar é o professor Igor, certo? Circuitos elétricos 1, corrente contínua, tá? Circuitos elétricos 2, corrente alternada. Qual é a diferença, né? A corrente contínua, né, você vai trabalhar basicamente com números reais, etc. Não vai ter muita dificuldade no início. A primeira parte, aproveitem para tirar nota, para não se complicar na primeira prova. Por quê? Porque a primeira prova, pessoal, basicamente vai ser circuitos resistivos, né? E aí vai ter métodos de resolução de circuitos, etc. Coisas que vocês já até devem ter visto, tá? Apesar de que a diferença dos circuitos elétricos que vocês vão ver aqui na universidade para o circuito elétrico que você viu lá no ensino médio, no segundo grau, até falei segundo grau ninguém sabe, a pessoa não sabe nem o que é. É que na minha época era segundo grau, sou velho, entendeu? Então, é uma coisa muito grande, porque aqui você vai trabalhar com elementos que você não viu, até viu lá no ensino médio, mas você não usou, você não misturou as coisas. Você viu o indutor lá no ensino médio? Viu, na física. Você viu o capacitor? Viu, na física. Circuito elétrico você viu na física também. Também viu na física, né? Que é o que se usa. Aqui a gente vai ter o indutor e o capacitor na primeira parte do curso, em circuitos de corrente contínua, e aí, cara, vai aparecer equação diferencial, tá? Que lá no ensino médio ou no segundo grau vocês não iam poder fazer, tá? Atrapalha pra caramba. Eu, por exemplo, quando chegar nessa parte, eu vou dar duas formas de a gente resolver. A forma que o livro faz, né? Que a maioria dos livros faz, é você analisar casos. Então você vai ter o caso que tem um resistor e um capacitor. Eles estão em série, por exemplo. A gente vai explicar o que é série paralela agora, né? Esses são os fundamentos, né? Aí depois você vai ter resistor e capacitor em paralelo. Aí beleza, são dois casos. O que acontece nesses dois casos? Aí depois, resistor, mais um outro resistor, depois um capacitor. Ou resistor mais um indutor. Você vai ver o que acontece nesses outros dois casos também. E assim por diante. Vão ter vários casos, né? Aliás, quando a gente fala circuito de primeira ordem, é porque você tem apenas um elemento, é uma armazenadora de energia. Ou um indutor, ou um capacitor. Segunda ordem, dois elementos armazenadores de energia.
né? Um resistor e um capacitor, né? O que vai acontecer? É que a equação diferencial, quando é segunda ordem, é a equação diferencial de segunda ordem. E a equação diferencial, quando é de primeira ordem, é de primeira ordem. Então as soluções são mais fáceis num ou no outro caso, tá certo? Putz, mas então eu vou ter que saber a equação diferencial? Assim, mais ou menos, porque o que o livro faz, a maioria dos livros fazem, é colocar os casos padronizados e aí dá a solução já. Você não tem que calcular a equação, meio que a solução ele já dá, você está entendendo? E aí você tem que saber os casos. Como o nosso curso vai ter na prova, já tem consulta ao formulário, mas como na nossa prova provavelmente eu vou deixar vocês consultarem o livro texto, tá? Só que aí vocês vão ter que trazer ele impresso, não pode ser PDF. Ou precisa trazer ele todo, pode ser só o capítulo que te interessa. Está entendendo? Só vou dar uma olhada nas folhas, vou pensando nisso. Por quê? Para não ter que colocar formulário, etc. Aí vocês podem também ver como é que são alguns exemplos. Eu acho que vai ser interessante, tá? Então não é muito problema você ver quais são os tipos de coisas onde se encaixa. Você vai ver o exemplo lá do livro e vai tentar fazer o exercício em cima daquilo. Só que tem um problema, tem circuitos que não se encaixam nisso. Ele não encaixa no modelo. Ah, mas não dá para fazer encaixar? Dá, mas dá um trabalho tão grande que são considerados exercícios muito complicados. Aí normalmente eu ensino também como vocês podem fazer esse tipo de problema que tem resistor e capacitor. Só para você não se assustar, é só no final, só na segunda parte. Por isso que eu falo, aproveitem para tirar nota na primeira parte, porque a segunda parte é mais difícil, tá? Então, na segunda parte vai ter essa parte que tem que trabalhar com a equação diferencial. Aí eu ensino o transformado de Laplace, mas ensino de uma forma mais simples. Vocês vão ver transformado de Laplace comigo no curso de sinais e sistemas. Aí eu não vou enganar ninguém, no curso de sinais e sistemas é difícil, ponto, é difícil, tá? É um curso que pega pesado mesmo, entendeu? É um curso que tem que saber muita matemática e vocês vão aprender no curso de sinais e sistemas, operações com sinais, etc., convolução, que até no livro fala que quando, não sei se eu contei a historinha, né? Quando você aprende convolução lá em sinais e sistemas, isso é um artigo do I3E, não sou eu que estou falando. Acho que quando aprende sinais e sistemas lá no MIT, que é, não sei das contas, o número de... Aí aparece o assunto convolução, o número de matrículas em sinais e sistemas cai 20%. E o número de matrículas em teologia, que é para o cara entender Deus, aumenta 20%. Né? É verdade, está escrito, é um artigo do I3E. Tá? Convolução, até o nome assusta, né? Convolução. Né? Eu ensino de uma maneira que, se você não aprender comigo, você não vai aprender em nenhum outro livro, porque realmente é a maneira mais detalhada e fácil de aprender. Tá? Eu faço isso, quebro em pedaços fáceis. Então, problema complexo, quebra em pedaços mais simples. Tá? Vocês vão ver que é legal. Mas isso aí é ano que vem. Tá? Agora vamos ver circuitos. Então, eu uso transformado de Laplace. Transformado de Laplace é uma coisa que transforma a equação diferencial em equação algébrica. Acabou. Você não tem que saber resolver a equação diferencial. Você só precisa saber resolver a equação algébrica. Beleza, ótimo, Laplace, filé, resolveu. E aí? E aí você, além disso, vocês vão aprender também outras transformadas lá em sinais e sistemas que vocês vão usar. Laplace é tão importante que o primeiro capítulo de controle, que vocês vão ver quando vocês estiverem tendo aula com a professora Camila, é transformado de Laplace. Só para vocês terem uma ideia. E circuitos resolve por Laplace, qualquer circuito, qualquer problema resolve por Laplace. Tá? Os complicados, que são complicadíssimos, usando os modelos, Laplace, ó, filé, fazinho. Não é que seja filé, mas é que vira um problema de circuitos resistivos, digamos assim. Que aí vocês já vão ter um monte de técnicas de resolver. Bem legal, tá? Então é isso. Basicamente, eu botei o programa aqui, ó, corrente contínua, né, e corrente alternada, né? Corrente contínua, corrente alternada é no 2, né? O que a gente vai ver agora, a primeira prova vai ser isso aqui, ó, fundamentos e métodos, né? Talvez pegue um pouco de teorema também. E a segunda prova vai ser um pedaço de teorema em circuito de primeira e segunda ordem, tá? Então na primeira prova você vai ver isso aqui, ó, você vai ver V igual a RI, né? Você vai ver sentido da corrente, né? Então, uma das coisas que vocês têm muita dificuldade no circuito elétrico qual é o sentido da corrente?
Filho, coloca qualquer sentido. Só que a partir que você coloca um determinado sentido, definiu a corrente no sentido, vai usar convenções desse sentido. Por exemplo, vocês vão ver que tem uma convenção que a gente vai aprender, já eu vou ensinar isso para vocês ainda hoje, que é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem aqui, né, um circuitinho, né? Aí você tem uma corrente aqui, tá? I, certo? E eu coloquei essa corrente aqui porque eu quis, eu podia ter colocado no outro sentido. Mas a partir do momento que eu coloquei ela nesse sentido, né, isso aqui é um elemento que a gente chama de elemento passivo, então é um resistor, é um capacitor, é um indutor, né? Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai dizer que a corrente vai entrar, né, pelo terminal positivo e sair pelo negativo, tá certo? Ok? E aí, isso é uma convenção. Se você fizer isso tudo aqui, e depois você descobrir esse circuito, vamos supor que esse circuito continue para cá, deixa eu botar aqui, continue para cá, tem uma outra fonte, etc. E aí você colocou uma corrente aqui, e aí descobriu que essa corrente deu um valor, por exemplo, menos 2. Então quer dizer o seguinte, que essa corrente não é nesse sentido, ela é no sentido o quê? Oposto, certo? Ok? Isso pode acontecer. E é isso que vocês têm que ver. Se você encontrar uma corrente igual a menos 2, não tem problema nenhum. Quer dizer que aquela corrente que você indicou indo da esquerda para a direita, né, e deu menos 2, ela não é da esquerda para a direita, ela é da direita para a esquerda, entendeu? É só inverter a seta, legal? E aí tudo bem, várias vezes os exercícios têm resposta I igual a menos 3 amperes, porque o I que foi indicado no problema estava num determinado sentido, só que o cara indicou naquele sentido, não quer dizer que aquele sentido era o correto, certo? Isso é uma coisa bonita, desde que você obedeça às convenções, a convenção que a gente vai ensinar hoje é uma das convenções importantes, beleza. Ó, pessoal, a aula de hoje é bastante teórica, então não vai ter exercício. Eu até deixei exercício aqui para fazer, mas na turma passada não deu para fazer, tá? Mas não tem jeito, porque a gente tem que definir um monte de coisa. Então a aula é teórica mesmo, certo? Tá? O livro que a gente vai usar chama-se Fundamentos de Circuitos Elétricos, tá? É um livro que eu acho um dos melhores livros de circuitos que existem no mercado, tá? Já está em português, o que ajuda bastante, tá? A edição mais nova dele, acho que é a 7ª edição, tá? Porém, não mudou muita coisa, tá? Da 5ª para a 7ª. Até porque não tem como mudar muita coisa. O que eles mudam normalmente são exercícios, etc. Removem coisas. Por exemplo, nesse livro, 5ª edição, tem um capítulo que a gente não vai ver. E vocês não vão ver nem Circuitos 2, que é o capítulo de amplificador operacional. Por quê? Porque o amplificador operacional, vocês vão entender o que é, porque eu não vou falar sobre ele aqui. Ele é um componente, eu não diria que ele é um componente elétrico, ele é um componente eletrônico, né? Os componentes elétricos para a gente, né? Eu não sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro eletrônico, mas os componentes elétricos, para quem fala sobre circuitos elétricos, normalmente são o que a gente chama de bipolos. Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma fonte de tensão independente, a gente vai aprender isso, tá? A gente simboliza assim, tem um polo, 2 polos. Isso aqui é um resistor, tem um polo, 2 polos. Isso aqui, ficou feio, né? Aproveitar que o software da Samsung é espertinho. Aí ele faz bolinhas bonitinhas, quadradinhas bonitinhas e retas bonitinhas. É só fazer assim, ó, e parar, que ele vai e faz a reta. Tá? Isso aqui é uma fonte de corrente independente. Notem, bipolos. O capacitor, bipolo. O indutor, bipolo. Aí você pega, por exemplo, um amplificador operacional, tripolo, certo? Um transistor, tripolo. Então esses tripolos normalmente eu não uso. Aliás, em circuitos elétricos, na nossa disciplina, a gente nunca usa nada mais que seja um bipolo, tanto em circuitos CC como nos circuitos CA. CC é corrente contínua, CA é corrente alternada, a gente vai explicar também na aula de hoje, tá? Por quê? Porque é o padrão. Depois vocês vão ver os tripolos. Vocês vão ver os tripolos aonde? Vocês vão ver os tripolos em eletrônica.
Tem uma disciplina para isso. Detalhe, em eletrônica vocês vão ver que o tripolo do transistor, por exemplo, ele pode ser representado por uma estrutura de bipolos dos circuitos elétricos. Ou seja, uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui vai ser equivalente a uma coisa mais ou menos assim, ó. Um resistor aqui, uma fonte controlada aqui, e aí depois uma outra coisa aqui, entendeu? Então, você vai meio que definir o transistor numa coisa que você consegue trabalhar com bipolos, digamos assim. Ó. Aqui um bipolo, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vocês vão ver isso. Mas apesar de que eu ainda vou dar até uma palhinha, vou dar uma passada rápida sobre transistor aqui no nosso curso, mas bem simples mesmo, tá? Só só para vocês terem uma ideia. Não vou entrar, porque transistor é uma disciplina. Você primeiro tem que aprender diodo, que são os semicondutores, né? Porque a gente vai trabalhar, são dispositivos diferentes. Os transistores são semicondutores. Não é o que eu falei, né? A gente brinca, mas antes do semicondutor, vocês tinham tripolos que eram válvulas, eram outros componentes, e acabaram por causa dos semicondutores, que consomem muito menos energia, etc. E tal. Mas é engraçado como é que tem as coincidências, né? Porque é o seguinte, galera, o pessoal pode pensar eu falo que é brincadeira, mas cara, que a coincidência é incrível. Vocês sabem quando foi criado o transistor, mais ou menos? Foi assim, tipo, uns 6 meses depois que o pessoal falou que caiu o disco voador em Roswell, né? Então, assim, a coincidência é forte, entendeu? É verdade, e é uma coisa que nunca tinha sido pensada. Aí, de repente, o nego fala que cai um disco voador e, de repente, né? Sei lá, né? O pessoal vai falar que eu sou maluco, mas, sei lá, ok, as coincidências são incríveis, tá? Como eu falei para vocês, eu não sei se eu falei para essa turma, mas eu já viajei e continuo viajando bastante, agora mais para lazer mesmo, mas viajei muito quando eu escrevia no jornal o Globo e outras coisas, né? E aí eu visitei o Bell Labs Laboratory, que é o laboratório da Bell, onde foi criado o transistor. Bem legal, tem um modelo lá, original lá. Era bem grande, agora você tem bilhões de transistores num celular, né? Então é interessante isso. Bom, de qualquer maneira, nosso livro base é esse, não vai ter o capítulo de amplificador operacional, não vai ter o capítulo no final do livro lá, que é transformadores, etc., porque isso é matéria do Glaucio, entendeu? Ele até pode usar o sádico, mas normalmente ele usa um livro específico para isso, circuito trifásico, isso tudo aí é matéria de transmissão, geração, distribuição, entendeu? Ele coloca, porque esse livro é completaço, dos melhores que tem. Eu vou fornecer para vocês esse livro, né, os solutions dele, e aí eu não coloquei aqui, mas olha as notas que vocês têm. 2 provas valendo 8. Se perder alguma dessas provas, pode fazer uma prova de segunda chamada, segunda oportunidade, mas aí vai valer 10. Aí você fala, mas isso é ruim? Não, é ruim, porque as provas que valem 8, vocês vão ganhar praticamente todo mundo 2 pontos. Por quê? Porque são exercícios que vocês vão fazer. E os exercícios são exercícios do livro, que eu vou mandar vocês fazerem. Eu vou fornecer o livro e o solutions do livro, ou seja, as soluções do livro. Então, se você não fizer, você está jogando 2 pontos fora. Tem gente que não faz? Acreditem, tem gente que não faz. Tá? Ou tem gente que quer dar o golpe. Por exemplo, eu mando fazer 30 exercícios. Por que eu quero? Porque 30 exercícios? Porque eu quero que vocês... circuitos, a teoria é isso, galera. Hoje eu vou falar pra caramba, mas a teoria hoje é praticamente, a partir da aula que vem é só um pouquíssimo de teoria e um monte de exercícios. Entendeu? Um monte, porque é isso. Circuitos é trabalhar. O problema de circuitos... por que circuitos é difícil? Não, circuitos não é difícil. Circuitos é difícil porque é a primeira matéria que vocês pegam na engenharia elétrica mesmo. Vocês só estão pegando o quê? Cálculo, física, eletromag, etc. Entendeu? É importante? É importante, mas circuitos é o que vocês vão usar. Vocês vão usar circuitos, em eletrônica,
em um monte de coisas, tá? Em eletrônica analógica, em eletrônica digital, tudo, tá? Então tem que usar, tem que conhecer, é o básico, é o cálculo, né? É o cálculo 1 da engenharia elétrica, certo? E qual é o problema que o pessoal tem com circuitos? É que, eu falo, é que você tem às vezes 10 caminhos para encontrar a solução de um determinado circuito, né? O professor às vezes quando faz a prova, vê o caminho básico, pô, isso aqui é fácil, é só fazer isso e isso, né? Então, eu até considero, essa questão é fácil, né? Porque é só fazer isso e isso, né? Só usar um divisor de tensão, vocês vão entender todos esses nomes. Usar um divisor de corrente resolve em 3 linhas. Só que você não tem só esse caminho para fazer. Aí o aluno vai lá, faz uma transformação de fonte, né? Aí usa o método das malhas, não sei das quantas, aí chega lá 6 equações, 6 incógnitas, né? Fica 5 páginas para resolver o problema, às vezes até resolve, mas a chance de errar é grande, né? E aí resolve, para ele falar, pô, professor, aquela questão era impossível, né? Gastei a prova toda para fazer ela. Aí eu escrevo lá com aquela solução, o cara fica com aquela cara de, porra, eu não pensei assim, eu sei. Esse é o problema, por isso tem que fazer muito exercício, que é para saber como é que se faz, as dicas, aquele negócio, quando você treina muito uma coisa, você já faz as coisas no automático, tá ok? Legal? Então esse tipo de coisa é bastante importante aí a gente ver, né? Então, tem que fazer os 30 exercícios mesmo. Tem aluno que chega lá, ele entrega uma página, ele acha que eu vou só olhar, entreguei a lista, uma página, tem 30 exercícios aqui, o cara às vezes faz 2, entendeu? Ele acha que vai ganhar 2, não vai, ajudou 0, né? Porque não fez nada. Então, pô, não vamos deixar de fazer as listas valem 2 pontos, né? Isso é muito importante, você já sai de 2, né? Agora só tem que tirar, só tem que acertar metade da prova, para ficar com 6, certo? Tem que tirar 4, para ficar com 6, legal? Então é por aí, tá certo? Segunda oportunidade, não tem a lista, então você já vai valer 10. Segunda oportunidade é ruim, porque se o cara faltou as 2, ele vai fazer as segundas oportunidades no mesmo dia e no mesmo horário, ou seja, ele vai ter metade do tempo. Professor, não, cara. Pô, se faltou uma, tudo bem, faltar 2, né? Até pode acontecer, mas, pô, vamos combinar que a chance é pequena, né? Faltou porque quis, né? Mas não deu, não sei o que, porra, desculpa, mas é isso aí. Eu não posso simplesmente beneficiar quem faltou e prejudicar quem não faltou, certo? E a avaliação final, vocês sabem que vale 10, né? E não tem lista, não tem nada, é a avaliação final só, tá? Legal. Até falo, se você vai para a avaliação final precisando tirar 8, precisando tirar 9, combina. Eu até falo, nem faz, porque não vai tirar. Você está entendendo? Mas é muito difícil? Não, é normal. Mas você não tirou. Se você vai tirando, pensa bem, se você vai precisar tirar 8, quer dizer o seguinte, você fez só as listas e tirou 0 nas provas todas, concorda comigo? 2 e 2, média 2, vai precisar tirar 8, concorda comigo? Então você tirou 0 nas provas, como é que você vai tirar 8 numa prova? É possível? Mas é difícil, concorda comigo? É difícil, tá? E sempre tem uma questão mais difícil, uma questão é mais difícil na avaliação final, isso é padrão, tá? Legal, beleza? Os livros todos, então, tem vários livros, inclusive livros, apostilas, vídeos, PDF. O PDF dessa aula que eu estou fazendo aqui vai estar disponível para vocês, o vídeo dessa aula que eu estou fazendo aqui vai estar disponível para vocês, tá? Não vai estar editado, não vai ter nada, o som pode não estar maravilhoso, mas vai estar totalmente... eu posso até entrar aqui na internet para mostrar a vocês que já tem aula lá. Depois eu coloco para vocês as aulas que tem lá no YouTube. Algumas de circuitos já estão lá prontas. Mas essas aqui estão melhores, entendeu? Então, normalmente a minha aula mais recente sempre é melhor do que as outras, tá? Mas principalmente porque antigamente eu tinha menos recurso, etc. É mais recurso. O conhecimento meio que não mudou muito, não. Até circuitos agora, eu estou voltando, né? Não dou aula de circuito há uns 5 anos, tá? Bom, mas eu adoro dar aula de circuito. Eu só não dou aula de circuito porque não posso, né? Porque eu não tenho como. Adoro, gosto pra caramba, né? Me sinto desafiado sempre que tem alguma coisa. Tá legal? Então esse é o nosso livro aqui. A gente vai começar com o capítulo 1, que é o capítulo de fundamentos, tá? Só lembrando que... isso é bom chamar atenção para isso. Vocês provavelmente vão poder ter acesso ao livro texto, né, na prova.
E vocês vão precisar de uma calculadora. Para o circuitos 1, uma calculadora simples resolve. Para circuitos 2 e para circuitos 1 também, uma calculadora que faça sistemas de equações com coeficientes reais, né? 3 por 3, é interessante, né? Por quê? Porque às vezes vai acontecer isso, a gente vai ter lá um sistema 3 por 3. Se você tiver uma calculadora que faça isso, mas a minha HP faz, não pode usar HP. Por que não pode usar HP? Não pode usar HP, galera, porque HP tem programas que você pode baixar nela e que fazem um circuito todo, entendeu? Aí não tem graça, tá certo? Você tem que saber como fazer, não saber como entrar os dados na calculadora. Mas peraí, mas quando eu for trabalhar eu posso fazer isso? Sim, quando você estiver trabalhando você pode fazer isso. Só que tem casos que quando você estiver trabalhando, e casos que vocês vão ver aqui também, que não dá para fazer isso. Como assim? Simples. Qual é o resistor no circuito abaixo que dá a maior transferência de potência para a carga? Você não tem como fazer isso porque você não tem o valor do resistor. O problema... mas não dá para fazer isso no simulador? Não dá, você vai ter que colocar... O simulador entra dados que você conhece. Você pode colocar o valor de uma fonte, né? Mas coisas que você não tem, né? Qual é o valor da fonte controlada? Vocês vão ver o que é isso, fonte controlada. Então não dá também. Por isso vocês têm que aprender a fazer sem isso. Não dá para usar HP por causa disso. Tem uma calculadora da Casio que não é muito cara, FX991 ou 570, mas vocês conhecem, o pessoal já conhece. Ela faz isso. E ela também tem outra vantagem, vocês vão poder usar em CA, corrente alternada, porque ela trabalha com números complexos. Porém, ela não faz sistemas de equações com números complexos. Mas ela faz as contas. Vocês podem fazer as contas todas. Só que tem que ser na mão. O sistema de equação acaba dando trabalho para fazer. Aí você fala, mas e aí? Cara, já me falaram que já tem uma que faz os sistemas de equações com números complexos também. E deve ter, porque essa aqui, pena que você não pode usar essa, né? Porque essa aqui custa R$5. Aqui. Qual? Vou mostrar. Cadê ela? Isso aqui. É uma calculadora que você pode baixar. É ótima para estudar, etc. Você não pode usar na prova porque não pode. Ok? Até porque tem circuitos que você pode fazer simulações aqui completíssimas em Android, etc. Ou em iOS, etc. E essa aqui custa R$10. Ela faz sistemas de equações com números complexos. É bem legal para estudar, etc. Tá? Mas me disseram que tem uma agora da Casio que faz. Só que eu acho que não é muito barata. Aliás, as calculadoras subiram muito de preço. Aí talvez seja válido alguém pedir para trazer lá do Paraguai, essas coisas, de repente vale a pena. Sei lá, não sei. Procure aí, tá? Calculadora tem que ter, não tem jeito, tá certo? Vai ser. Eu até falo, eu até tento fazer algumas provas que não precisa de calculadora, porque eu gosto de fazer logo o gabarito e eu não gosto de ficar perdendo tempo. Então, às vezes, eu vou fazendo na mão mesmo tudo, tá? Só que não posso dizer que eu vou botar todos os exercícios assim. Então, às vezes, tem exercício complicado, não dá para fazer, ok? Legal? Principalmente em CA. CA é muito complicado sem calculadora. Porque CA você vai usar conta com número complexo, né? Ficar fazendo conta com número complexo sem calculadora é difícil, né? Somar dois números complexos, dependendo de como eles estão, se estão na forma retangular é fácil, mas se eles estão na forma polar, que é o que a gente usa mais, né? E às vezes multiplicar na forma polar é fácil, mas somar é difícil, é complicado, tá? Bom, visto isso, visto todas essas coisas que eu já falei, vamos entrar na nossa matéria propriamente dita aí do capítulo 1, em que a gente vai apresentar aqui para vocês alguns conceitos. Isso é bem simples, é bem... não entendi, não tem que muito entender, galera, é meio que definição, vocês estão entendendo? Tem até como entender algumas coisas aqui, algumas coisas que aparecem aqui, algumas equações que aparecem aqui, vocês estão fazendo eletromagnetismo, ou vão fazer ainda, no segundo semestre? Segundo semestre? Sim, então, eletromagnetismo, vocês vão ver muitas coisas que eu vou usar agora nessas primeiras, nessa introdução aqui, que eu vou falar sobre alguns fundamentos. O cara lá no eletromagnetismo ele prova, entendeu? Ele mostra como é que é. Aqui eu já vou usar direto, tá? Ele mostra como isso aparece. Quer dizer, porque o eletromagnetismo está mais ligado à física e aí ele mostra mais os fenômenos em si. Ele não vai se preocupar com o circuito elétrico. Aliás, a gente daqui a pouco já vai definir também o que é circuito elétrico, né? Mas
Legal que a definição de circuito elétrico, ele bota um exemplo aqui no livro, que para mim não é um circuito elétrico, é um circuito eletrônico, porque tem elétrico para mim tem que ser só bipolos. Resistor, capacitor, indutor, fonte de tensão, fonte de corrente, entendeu? Não tem multipolo, não tem tripolo, não tem quadripolo, não tem nada. Para mim, elétrico é bipolo. Ele bota aqui um exemplo de um circuito elétrico, para mim não é elétrico, é eletrônico, porque tem 2 transistores, né? Tudo bem que você pode transformar aqueles transistores depois em modelos que aparecem apenas bipolos, mas isso não quer dizer que é sempre assim, tá? Legal, então, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui, pessoal, não se preocupem muito, porque são definições, depois vocês vão ver isso em eletromag. Aliás, a eletromag é outra coisa que é uma matéria que é chata pra cacete. Eu também já, como eu falei, praticamente todas as disciplinas do curso de engenharia elétrica eu já ministrei. Tudo menos a parte de, apesar de eu gostar disso, mas porque trabalhei com isso, mas o Rubens é especializado nisso, então a parte de eletrônica digital, microprocessadores, etc., foi tudo o Rubens que deu. Mas eu trabalhei com isso muito mais do que ele até. É que ele deu mais aula disso, eu trabalhei com isso, entendeu? Então é diferente, tá? Eu mexia muito com a parte de informática, onde você trabalha muito mais essa parte de eletrônica digital do que de eletrônica analógica ou circuitos. E circuitos eu também dei aula no IME, né? Então, dei aula há muito tempo, tá? Então eu gosto também de circuitos. Mas então vamos lá, a gente vai falar aqui nesse primeiro capítulo, né, sobre tensão. Notem que eu coloquei ali entre parênteses voltagem, né, entre aspas, e corrente, eu botei amperagem, né? Atenção, esses termos voltagem e amperagem, eles são termos que são usados assim pelo pessoal mais leigo, certo? Você como engenheiro eletricista, você não deve utilizá-los. Não vou matar ninguém se usar não, só vou dar uma porrada, né? Não vou matar. Tá ok? Por quê? Porque, cara, é errado, né? Não é... Porque se usa voltagem bastante? Porque em inglês tensão é voltage. Então, aí os livros às vezes até traduzem errado, tá? Mas em inglês, corrente é corrente. Então não tem esse papo de amperagem, né? Voltagem a gente até pode dar só uma porrada. Amperagem tem que matar mesmo o cara, tá ok? Mas é isso. É a mesma coisa que falar que o carro não tem velocidade, tem quilometragem, né? Uma coisa estranha, que está usando aí a unidade, né? Que é o volt e o ampere, né? Que são as unidades dessas coisas, tá certo? Então, a gente vai mostrar o que é tensão e corrente, tá? Se alguém falar voltagem, eu não vou matar, só vou dar porrada, né? Amperagem eu vou matar. E circuito elétrico, a gente vai mostrar o que é um circuito elétrico, e a gente vai falar sobre fontes também, fontes e elementos de circuito, tá? Não só as fontes, mas a gente vai falar também sobre os elementos de circuitos, os bipolos, digamos assim. Então, resistor, capacitor, indutor. Não vai entrar em tanto detalhe. Aliás, capacitor e indutor, a gente vai entrar em detalhe na segunda parte desses circuitos 1, certo? Vai precisar, tá ok? Hoje eu vou só mostrar porque eles são mais complicados, tá ok? Legal. Então, ó, o que é um circuito elétrico? Ó? É uma interconexão de componentes elétricos. Notem que isso para mim aqui não é um circuito elétrico. Tem 2 caras que eu dividi aí, estão em vermelho aqui, ó, que são 2 transistores, certo? Notem, eles são tripolos, ó. Um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui. Um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui. Um polo é um contato, um borne, tá ok? Então, para mim isso não é um circuito elétrico, para mim é um circuito eletrônico, certo? Circuito elétrico é só se tivesse componente como esse aqui, ó, resistor, ó, 2 polos, um aqui e outro aqui, outro resistor aqui, ó, um aqui e outro aqui, certo? Capacitor, ó, um aqui e outro aqui, tá? Para mim isso é um circuito eletrônico, mas tudo bem. Ele colocou aqui, achei que foi infeliz, tá? Para mim isso é um circuito eletrônico, né? Tá? Oi. Pode falar. Sim, um circuito eletrônico. Sim.
Sim, sim. O que acontece é isso, justamente. O circuito eletrônico, para mim a diferença entre um circuito eletrônico e um circuito elétrico é que o circuito eletrônico contém dispositivos semicondutores, digamos assim. Então são transistores, diodos ou coisas do gênero. Tá? Mas, como esses circuitos que contêm esses elementos, eles podem ser, por exemplo, representados, isso a gente vai até aprender aqui. Por exemplo, que um transistor ele pode ser representado como um conjunto de 3 bipolos, certo? 3 bipolos. E aí, você transforma esse circuito eletrônico num circuito elétrico, digamos assim, tá? Mas, notem, o transistor ele só pode ser representado assim em determinadas condições, porque a grande diferença é que no circuito eletrônico você tem componentes semicondutores. Os componentes semicondutores eles têm características não lineares. Isso é uma coisa importante, certo? Mas ele trabalha numa faixa linear. Realmente, porque você não quer trabalhar com coisas não lineares. Por exemplo, uma disciplina que vocês vão ver no que vem, que é difícil, que tem as transformadas, chama-se sinais e sistemas lineares. E já é difícil. Imagina se você tivesse que fazer uma disciplina chamada sistemas não lineares, que já existiu no curso de engenharia. Viu? Quem dava essa disciplina era no 5º ano, quem ministrava era o professor que a gente perdeu, que foi um dos professores aqui, o Cid, né? Que era um professor da engenharia química, mas ele tinha muita conexão com a engenharia elétrica e ele sabia muito sobre sistemas não lineares. E vocês vão aprender também em controle no 4º ano, sistemas não lineares. Vai aprender controle de sistemas não lineares? Não, vocês vão aprender que como transformar um sistema não linear num sistema linear. Por quê? Porque a linearidade ajuda a gente, permite que nós possamos fazer, por exemplo, uma coisa que a gente chama de superposição. Você quer analisar um problema complexo? Se o sistema todo for linear, você pode dividir esse problema complexo em problemas separados. Mas como é linear, você pode pegar e analisar. O primeiro problema vai ter uma resposta. O segundo problema vai ter uma resposta. O terceiro problema vai ter uma resposta. E esses 3 problemas somados dão o problema total. Aí você pega as respostas somadas e vai dar a sua resposta total. Isso só pode ser feito em sistemas lineares. Sistemas eletrônicos têm componentes semicondutores. E aí, por exemplo, eu não considero isso aqui um circuito elétrico. Para mim, isso aqui é um circuito eletrônico, porque ele tem 2 componentes aqui semicondutores. Sistemas que têm componentes semicondutores são sistemas que têm componentes não lineares. Mas você vai usar o sistema na faixa linear dele. Claro, é uma das coisas que vocês têm que aprender. Você quer usar um transistor, você quer usar um diodo, você tem que saber como colocar as tensões ali, entre as tensões e as correntes ali nos 3 polos do transistor, para que ele funcione na faixa linear. Tanto que vocês vão ver lá, vocês vão aprender a consultar quanto é que é, né, o ganho. Vocês vão aprender isso tudo em eletrônica. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma disciplina que vocês vão ver. E aí vocês vão ver que a gente chama de polarizar o transistor. A partir do momento que o transistor está polarizado, né, você consegue começar a trabalhar com ele como se fosse uma chave. Basicamente, que o transistor é uma chave e um amplificador ao mesmo tempo, né? Ele deixa passar a corrente e a corrente que passa por ele pode aumentar ou diminuir, ou tensão, certo? Então, isso faz com que na hora de trabalhar, você tem que estar trabalhando na faixa linear, senão você não vai conseguir fazer isso, se ele não estiver polarizado. Então, aí explica como tem que polarizar. Eu acho eletrônica analógica ou eletrônica simplesmente, né, muito mais difícil que elétrica, porque eletrônica analógica você tem que fazer suposições assim, tipo, essa resistência aqui é muito maior do que essa aqui, então essa aqui eu vou considerar que é nula, tipo, eu vou tirar ela, está entendendo? Então só fica aquela outra. Essas coisas não são tão simples às vezes de enxergar. A gente às vezes quer, se você começar a levar para o lado do circuito elétrico, eu não posso tirar essa resistência porque ela está ali, né? Então você não... Mas olha assim, ela vale 1 ohm, a outra vale 10 mega-ohms, entendeu? Quando você somar as duas, vai dar 10 mega-ohms, porque se 1 ohm é nada, né? Esse valor de resistência é muito pequeno, né? Então você pode tirar. Está entendendo o que eu estou falando? Então essas coisas são complicadas em eletrônica, tá? A eletrônica hoje simplificou muito porque se usa cada vez menos eletrônica analógica.
que nós usamos hoje muito? Como assim usa cada vez menos eletrônica analógica? A gente usa, na verdade, componentes de eletrônica digital que fazem o papel da eletrônica analógica. Já está pronto, entendeu? Já está pronto, você simplesmente encaixa aquilo que já está meio que feito. Mas se usa muita coisa, né? Se você quiser consertar um aparelho, uma fonte do computador, uma coisa como essa aqui, você vai ter que usar eletrônica analógica, né? Porque aqui tem amplificadores, tem filtros, tem toda essa parte, né? Você não vai usar eletricidade? Também vai usar eletricidade, você também vai usar circuitos. Mas é que circuitos elétricos e circuitos eletrônicos são interligados. A diferença é que você coloca os componentes semicondutores, tá? Ok? Não é simples não, mas é o que eu falo, hoje isso é normal, né? O progresso foi acontecendo, você começou a colocar várias coisas que eram complicadas de fazer, pedaço a pedaço, integrado num chip, e aí você compra aquele chip. Você hoje vai comprar uma fonte de alimentação lá, toda a parte do controle da tensão, da retificação, etc, no chip só, você compra lá, simplesmente coloca um filtro lá para você. O máximo que você tem que fazer é a retificação, que vocês vão aprender em eletrônica também. O que é a retificação? A tensão que sai, segunda parte do nosso curso de circuitos elétricos é corrente alternada. O que sai da tomada é corrente alternada. E está até errado falar só corrente alternada, deveria se falar corrente alternada senoidal, né? Por quê? Porque corrente alternada pode ser qualquer corrente que se alterne, não é constante, né? Então é senoidal. Aí você faz o quê? Primeira coisa que você faz, como em eletrônica você tem que trabalhar com tensões menores, correntes contínuas, etc. Você faz transformar a corrente alternada. É isso aqui que está acontecendo aqui, né? Está entrando 110, isso aqui está transformando em 19 volts contínuo ali, certo? E lá dentro vai ter vários equipamentos que vão trabalhar com as correntes contínuas, certo? E é isso. Porque, por exemplo, os circuitos digitais, eles trabalham, você só precisa colocar lá o valor, né, da alimentação, basicamente, deles, entendeu? Eles vão trabalhar ali dentro. Não, depende, você pode trabalhar com frequências baixas também, mas normalmente frequências baixas estão ligadas à parte mais por exemplo, de correntes elétricas maiores, entendeu? Maiores. Porque, por exemplo, você pega as correntes que você vai obter, né, de uma tomada, né, onde você tem frequências maiores, ali, no caso, frequências menores, normalmente são maiores do que as frequências que você vai obter, são menores, né, e a corrente é maior do que quando você tem maior frequência. A frequência, ela vai depender do uso que você estiver fazendo no circuito. O que eu falo é o seguinte: engenheiro eletrônico não morre se tomar um choque. Por quê? Porque ele está trabalhando com miliamperes, né? Engenheiro eletricista, no primeiro choque que ele tomar, ele morre, né? Porque ele vai tomar uma corrente perigosíssima, né? Porque é o que eu falo, engenheiro eletricista vai trabalhar com correntes de amperes, cara. É muito grande, tá? 1 ampere é coisa pra caramba, galera, vocês não têm ideia, né? Miliampere, 100 miliamperes pode ser um choque fatal para você, entendeu? Só 100 miliamperes. Dependendo de onde você toma, de como passa essa corrente, pode parar o coração, tá? Não é só isso, as correntes são muito maiores, essas grandes que o cara toma. Aliás, uma coisa interessante, né? A corrente é que é o perigoso, não é a tensão. Por exemplo, vocês já ouviram falar em eletricidade estática? É aquela eletricidade que você tem quando você, por exemplo, vai esfregando materiais que não são condutores, por exemplo. Então você está andando num carpete com um tênis de borracha, e aí de repente você vai abrir a geladeira, sai um choque de você, sai uma faísca às vezes. Não é invenção, sai faísca mesmo, tá? Aí você fala, como isso acontece? É porque às vezes você chega a carregar 20 mil volts em eletricidade estática no seu corpo. Só que a corrente que vai ser gerada por essa descarga é tão pequenininha que só assusta, digamos assim. Às vezes dói, né? Você até sente como se fosse uma picada, né? Mas nada que vai matar você. Daí é 20 mil volts. Agora, você pega 20 mil volts com 1 ampere, meu amigo, aí você vê a potência que tem aí. Porque aí a potência é justamente, quando você está trabalhando com eletricidade estática, você tem uma potência pequena, porque você tem muitos volts, mas
né, a corrente é muito pequenininha. Mas quando você está trabalhando com 20 mil volts numa linha de transmissão, ali são vários amperes. Então imagina a potência, você multiplica volts vezes amperes, você tem uma potência absurda, né, de watts, tá certo? Então é isso. Em geral, a eletrônica analógica hoje, ela, principalmente, não é só aqui não, no mundo todo, ela está meio que sendo colocada no segundo plano. Apesar de ter muita gente que pesquisa ainda isso, etc. Mas por quê? Porque está se criando vários equipamentos em que já faz tudo, né? Digamos assim, já está tudo pronto ali. A eletrônica digital está tomando o caminho disso, né? Então, realmente, o que você hoje eu diria que é mais importante saber circuitos elétricos e eletrônica digital do que propriamente eletrônica analógica. Mas tem que saber porque você às vezes vai precisar. Algumas coisas ainda são totalmente analógicas, né? Amplificação de som, por exemplo, é tudo analógico, né? Então, se quiser fazer um circuito, né, para amplificar som, coisas do gênero, é analógico puro, tá ok? Então é isso, né? Deixa eu só continuar aqui então. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, né? Isso aqui eu estou copiando, eu coloquei aqui porque está no livro, né? Basicamente, a gente vai usar sistema SI de unidade, sistema internacional. Alguns prefixos talvez vocês não tenham visto, né? Pode ser usado aqui muito em circuito elétrico, principalmente circuito eletrônico, etc. Né? São esses prefixos aqui que vocês não estão acostumados. Tudo bem, giga, mega, quilo, né? Centi, mili, micro, vocês já estão acostumados, mas nano, pico, fento, ato, etc., são prefixos, né? Que são utilizados também, né, para ser, principalmente em algumas unidades, por exemplo, capacitor, picofarad, quer dizer, então, o farad, que é a unidade de capacitância, ela é muito grande, então, o capacitor, ele tem que ser bem pequenininho em cima do farad. Digamos assim, para você ter uma capacitância de um farad, você teria que ter um capacitor do tamanho do planeta Terra, entendeu? Assim, de uma maneira genérica falando, tá? Então, os outros são sempre menores, tá? Então, aqui tem os prefixos, tem os símbolos deles, né? Tem algumas letras gregas, etc. Ok? E as unidades aqui, só para a gente estar falando das unidades do sistema SI, notem que o sistema SI é interessante, né? Tem duas unidades duas não, eu diria que são 3 unidades do sistema SI, unidades básicas que tem a ver com eletricidade, que são o ampere, né? Que é a unidade de corrente elétrica, o coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Vocês vão ver bastante isso essas coisas aqui vocês vão ver com mais detalhes em eletromagnética, ok? Eletromagnética. E o candela. Candela não é tão ligado à eletricidade, mas tem a ver, né? Porque tem a ver com intensidade luminosa, né? Eu não sei se no curso da gente tem alguma disciplina que tem a ver com isso, mas eu já vi aluno fazendo TCC nessa área aí. Eu não sei se tem alguém que faz projetos de iluminação, mas já vi aluno que fez TCC nisso. Trabalhava aqui na prefeitura do campus e aí fazia o projeto de iluminação tem softwares para isso, entendeu? E tem a ver com circuitos elétricos também, né? Porque depende da lâmpada, etc. Aí tem essa unidade aqui. Isso aqui não é tão importante não. Bom, fala de carga é importante, tá? Então, ó, a carga, né, na verdade, vocês vão entender melhor a carga quando estiverem trabalhando lá com um eletromagnetismo, tá? Mas tem a ver, né, com... Ela basicamente conta os elétrons que tem num determinado... na carga, digamos assim, né? Então, por exemplo, um coulomb, né, quer dizer que você tem 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Porque a carga do elétron é muito pequenininha. Ela é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Isso tem como calcular lá na física. Eu não vou entrar em detalhes aí. Mas o que interessa é que a carga ela pode ser positiva, se for negativa, se for um elétron, ou positiva, se for um próton, qualquer coisa ali. Tá? E essa carga em movimento, a carga sozinha não interessa muito, né? É só uma partícula, mas a carga em movimento, né? Isso aí, só falando aqui também, carga não pode ser criada ou destruída, né? O princípio da conservação da carga, isso também vocês vão ver lá em eletromagnética com mais detalhe, né? Mas o que é importante é a carga em movimento. A carga em movimento é corrente elétrica, certo? Antigamente, o pessoal achava que cargas positivas se movimentavam
de um potencial. Aí eu vou explicar já o que é potencial e tensão para vocês. Mas qual é a ideia de potencial? Qual é a ideia de corrente, inclusive, né? A carga é como se fosse se você quiser fazer uma analogia legal, você pode dizer que você tem um tanque de água, por exemplo. Aí você tem água aqui. E aí você tem aqui um cano. E aí você tem aqui um outro tanque. Certo? Você pode colocar água. O que vai acontecer se esse tanque estiver numa... E aqui você tem outro cano. E aqui tem o chão. Tem o solo, a terra. Tá? Então o que você pode dizer aqui? Se você tiver esses dois tanques na mesma altura, o que vai acontecer? Não vai sair água de um tanque para o outro. Eles estão na mesma altura, então a água não vai fluir de um tanque para o outro. Mas se um tanque tiver uma altura menor, né, vai existir uma água saindo de um tanque para o outro. Concorda comigo? Essa água é como se fosse a corrente. A água é como se fosse as cargas em movimento de um tanque para o outro, né? É como se fosse a corrente. Esse tanque que está mais alto, a gente fala que ele tem maior potencial, né? O potencial dele é maior. Não é que nem tipo, energia potencial, né? Quanto mais alto, maior a energia potencial. E o tanque que está mais baixo tem menor potencial, certo? Então, a ideia então que você ter é a diferença entre você ter um movimento de cargas de um local de potencial maior para um potencial menor. Só que antigamente se achava que eram as cargas positivas que andavam. Então, por exemplo, aqui, numa bateria, não gravou não, mas teve uma aranhazinha aqui, que pulou aqui. Numa bateria você tem um potencial maior aqui nesse polo aqui da bateria, por isso que ele é maior aqui. E tem um potencial menor aqui. Então, antigamente se achava que a corrente eram as cargas positivas, né, que, note, potencial maior, elas vão para o potencial menor, né? O mais vai para o menos, certo? Então se achava que a corrente é assim, mas na realidade a corrente é o contrário. Os elétrons é que vão para o outro lado. Porém, isso não interessa para a gente. Para o nosso curso e para o nosso trabalho, a gente pode manter o padrão do sentido do potencial maior para o potencial menor. Basta que a gente use isso sempre, então vai dar sempre certo os nossos exercícios, digamos assim. Exatamente, vai ter um sentido convencional. O sentido convencional de corrente é diferente do sentido real da corrente. É isso que ele fala. Tá ok? Mas como você acabou de falar, sentido convencional, é uma convenção. Desde que você adote essa convenção, né, você não tem problema nenhum. Tá? Aliás, essa é a convenção que a gente chama de sinal passivo, ou seja, convenção de corrente de sinal passivo. A gente vai falar sobre ela, a gente vai usar ela no nosso curso todo. Se a corrente, pode usar ela, vai dar tudo certo, vai dar tudo correto. Se, por exemplo, você usa a convenção, então quer dizer o seguinte: se eu tiver um circuito assim, ó, isso eu já desenhei aqui. Se eu usar a convenção de sinal passivo, quando eu entrar com a corrente num dispositivo ele é um dispositivo passivo, no caso aqui seria uma resistência, um capacitor, um indutor, obrigatoriamente, a partir do momento que eu coloquei minha corrente aqui, você colocou por quê? Porque eu quis, vocês podem querer, não tem problema nenhum. Mas se você colocou, na hora que ele passar, né, por um dispositivo passivo, esse terminal do dispositivo passivo tem que ser colocado como positivo e esse terminal do dispositivo passivo tem que ser colocado como negativo. Agora você vai fazer todas as contas do seu circuito usando isso. Aí você descobre que essa corrente aqui deu menos 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa corrente na verdade está para cima e vale 2. E esse terminal que eu coloquei como sendo negativo é o que na realidade? Positivo. E esse negativo, ou seja, pode colocar, você só não pode trocar isso no meio, ou usar uma convenção diferente, que é uma coisa que o aluno às vezes faz também, né? O aluno chega e fala assim,
Peraí, está entrando não, então eu vou botar menos mais aqui. Não, filho, você não pode colocar. O menos mais é obrigatório, porque aquilo é um elemento passivo, você está usando uma convenção e tem que usar a convenção em todo o circuito. Se você muda a convenção, mas eu encontrei o valor negativo, beleza. Se você encontrou o valor negativo, você inverte a corrente e inverte a convenção, que aí vai dar certo. Está dando para entender o que eu estou falando? Certo? Entendeu? Então é o que eu estou falando. Não pode mudar no meio. No final, beleza. No final você acaba não mudando. Eu falei, o cara, qual é a corrente I ali? Você fala, -2. Ué, mas I é -2? Sim. Do jeito que está aqui no circuito, você indicou que ela ia daqui para cá, né? E aí eu fiz o cálculo, apareceu lá -2, ela é -2, acabou. Então, ela é -2 no sentido aí, daqui para cá, né? No sentido daqui para cá, ela vale quanto? 2, certo? Entendeu o que eu estou falando? Então, isso é uma coisa que vocês têm que aprender. Inclusive, os primeiros exercícios que a gente vai fazer, hoje não dá, mas os primeiros exercícios que a gente vai fazer é sobre isso. Sem vocês conhecerem duas leis importantíssimas. São leis, então a gente não vai demonstrar, né? São as leis de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff da tensão, LKT. Lei de Kirchhoff das correntes, LKC. Tá? O que vai acontecer? Sabendo essas duas leis, certo? E sabendo mais uma terceira lei que a gente vai aprender aqui, que é a lei de Ohm, que faz a relação entre a tensão e a corrente em um resistor, vocês fazem praticamente todos os exercícios de engenharia elétrica, galera. Que é isso, Abel? Sim, galera. Sim. O que vocês vão ver depois? Método de malhas, método de nós, supernó, supermalha, teorema de Thevenin, teorema de Norton, tudo isso você pode resolver o problema usando essas três leis. Mas e quando tiver capacitor e indutor? Realmente, quando tiver capacitor e indutor, você não pode usar só essas três leis. Por quê? Porque você precisa de mais duas leis que relacionem a tensão e a corrente no capacitor e no indutor, certo? Uma para o capacitor e para o indutor. Mesmo assim, aí vocês vão ver que essas leis vão dar equações diferenciais. Mesmo assim, se você usar o método de transformada de Laplace, você transforma a equação diferencial do capacitor e do indutor em equação algébrica. E aí, o que vai acontecer? O resistor, o indutor vai ser um resistor que tem uma letrazinha S. Então vai ser o indutor, em vez de ser 2 henries, ele vai valer 2 S henries. Esse S vem da transformada de Laplace, tá? E o capacitor? Aí vai ter 1 sobre S. Então o capacitor, se ele for 1/8, vai ser 1 sobre 8S. Vocês vão ver que vai aparecer isso. E aí você pode usar a mesma coisa que você aprendeu para o circuito resistivo, só que vai aparecer esses S's aí. No final, a tua resposta não vai ter só números. Vão ter letras S. E aí você tem que voltar. Isso chama-se transformada de Laplace inversa. Detalhe, em corrente alternada, por isso que eu falo que às vezes os alunos acham corrente alternada mais fácil. É o quê? Circuitos elétricos, seria ali, mas agora eu estou aqui. Porque seria aula de quê aqui? Não, é que eu estou um tempão daí. Na outra sala? Você não sabia que era aqui? Então, tudo bem. Está gravada a aula, fica tranquilo. Está gravada a aula. Está sendo gravada, pode entrar. Pode entrar. Está sendo gravada. É que não vai ser nunca lá, viu, galera? Porque lá não tem ar-condicionado. Ok? Ok? Talvez no inverno a gente possa fazer lá. Tá ok? Se estiver muito frio, a gente fala. Tá ok? Está sendo gravada a aula, fica tranquilo. Você não está perdendo nada. Tá? Quer dizer, perdeu a explicação, mas aqui está toda a explicação aqui. Tá? Então, em corrente alternada, a primeira coisa que vocês vão aprender em corrente alternada, primeiro, é senoides e senoides, né? Porque tem a ver com alternada senoidal. Aí vocês vão aprender um negócio chamado fasor. Fasor é um número complexo, tá? Fasor é um número complexo e que representa uma senoide. Vocês vão entender porque ele representa uma senoide, tá? Vocês vão aprender isso. E aí, quando vocês estiverem trabalhando com resistor e capacitor lá em corrente alternada, o que acontece? Você passa tudo para fasor, é como se fosse uma transformada, como se você estivesse fazendo uma transformada de Laplace.
só que ela é transformada fasorial. E aí, tudo que era resistência fica igual, tudo que é indutor vira um número imaginário puro, tipo 8J, 3J, etc., positivo. E tudo que é capacitor vira um número imaginário negativo. Na verdade, ele vira 1 sobre J alguma coisa. Só que 1 sobre J, pessoal, é menos J. J, quem é? É raiz de menos 1. Ah, não, raiz de menos 1 é I. I não existe como raiz de menos 1 em circuitos elétricos. Porque em circuitos elétricos, I é corrente. Tá? Por isso que a gente vai usar J. Certo? Ok? Legal? E aí, vocês vão ver, cara, fica igual o que você está fazendo com os circuitos resistivos. Só que aí, o que acontece? É igualzinho, todas as contas são iguais. Só que aí tem números complexos, né, galera? Então, na hora de fazer um sistema, para você descobrir lá os resistores, vai dar um resistor complexo, digamos assim. Não é um resistor complexo, né? Se for um número complexo com valor J positivo, vai ser um resistor mais um indutor, tá? Se for um número complexo com valor real mais um valor menos J, vai ser um resistor mais um capacitor. Se for só o J, é um indutor. Se for só um menos J, é um capacitor. Tá? Então, isso tudo que eu estou mostrando é importante, por isso que eu estou falando, por isso que é importante circuitos 1. Porque tudo que você vê em circuitos 1, você vai usar em circuitos 2. O que vai diferenciar são os valores. Né? Em vez de valor real, vai ter valor complexo e essas coisas. Ah, mas as contas são piores. Concordo, conta é pior. Ainda mais conta com complexo, vocês não estão acostumados, vocês viram complexo para passar lá no vestibular e só. Né? E a gente aqui vai usar bastante. Tá? E é chato trabalhar com complexo. Não é difícil. Pô, tem exercício aí que até brinca, o cara faz até de brincadeira, é só para você perder tempo, né? Faz essa conta aqui, o cara bota uma conta enorme com complexo, o cara demora 20 minutos para fazer, cara. E com calculadora, entendeu? E até com calculadora de complexo, entendeu? Porque é complicado mesmo, às vezes a calculadora tem que ficar fazendo transformando em polar e retangular, né? Que são as duas formas que a gente usa, dá trabalho mesmo. Legal? Beleza, então sentido da corrente é sempre do potencial maior com o potencial menor. O que é o potencial? O potencial basicamente é a tensão, a gente vai ver já já. Tá? O que é corrente então? Corrente é o deslocamento de cargas com o tempo, então é dQ dt. A unidade é ampere, tá? Ampere, ok? Com esse acento grave aí, né? Como se fosse um circunflexo, teoricamente, tá certo? Legal. E, claro, se ela é carga por tempo, então é coulomb por segundo. Né? Isso aí eu coloquei. E aqui, ó, coisa que eu já tinha falado, mas agora vai entrar com mais detalhes. Qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Corrente contínua é isso aqui, eu vou apagar. É isso aqui, ó. O tempo varia, a corrente fica mesmo. Contínuo, paralelo aqui, ó, ao eixo do tempo. Certo? Se começa com I0, vai para o I0 o tempo todo. Isso é corrente contínua. O que é corrente alternada? Aí é que está. Corrente alternada, que a gente fala em engenharia elétrica, é isso aqui, ó. Tá? É corrente alternada senoidal. Certo? Ou seja, é uma senoide. Ah, por quê? Porque você pode ter corrente alternada assim, ó. Pegar um valor aqui, ó. Isso aqui, ó. É corrente alternada? É. Você está alternando valores positivos e negativos. É corrente alternada? É, mas não é senoidal. Então, se você fala que é corrente alternada, está errado falar corrente alternada. Quando se fala em corrente alternada, tem que se dizer que é corrente alternada senoidal. Tá? Ah, mas ninguém fala. Justamente, se ninguém fala, é porque é senoidal. Se alguém fala, se é outra corrente alternada, aí você fala corrente alternada retangular, corrente alternada triangular, corrente alternada, quer ver uma que vocês talvez já tenham ouvido, não sei se vocês já viram, isso aqui, ó, esse sinal aqui, ele é chamado, é usado bastante em eletrônica digital também, é dente de serra.
Corrente dentro de serra é alternada? É. Certo? É. Ok? Tum, tum, entendeu? Na verdade, isso aqui não existe, né? Essas partes aqui, ó. Essas aqui. A gente só coloca para desenhar. Porque, na verdade, ela tem um salto, né? É como se fosse uma descontinuidade, né? Ok? Ela alterna instantaneamente. Aliás, vocês vão aprender esse tipo de coisa, aparece muito em eletricidade, em circuitos elétricos, em sinais sistemas, em controle, né? São essas descontinuidades. A gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? E isso a gente vai aprender em sinais sistemas. A gente vai aprender um sinal que é uma loucura, que é um sinal que a gente chama de impulso unitário. Ele é um sinal que só existe matematicamente, ele não existe na prática. Por quê? Porque ele é assim, ó, ele vale zero em todo instante de tempo, menos em t igual a zero. Em t igual a zero ele tende a infinito, tá? Ele tende a infinito. É como se fosse... Como é que você gera um impulso unitário? Não gera, né? Não gera. Por quê? Porque você teria que gerar alguma coisa de potência infinita. Você vai ter um valor infinito. Mas você pode aproximar com pulsos muito grandes, né? Então, por exemplo, você pode imaginar que um raio numa rede elétrica pode ser considerado um impulso unitário, porque ele, num instante de tempo muito pequeno, ele vai ter um valor de tensão absurdamente alto, certo? Então, você pode dizer isso, mas não dá para gerar, certo? Ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala em CA, corrente alternada senoidal, certo? Segundo, circuitos 2, certo? É que vocês vão ver, tá? Circuitos 2, circuitos 1, eu acho circuitos 1 mais difícil porque tem essa parte que ainda tem que trabalhar com capacitor e indutor de uma maneira diferente. Vocês vão trabalhar lá em circuitos 2. Capacitor e indutor em circuitos 2, meu amigo, é corrente alternada senoidal, certo? Transforma eles em fasores, né? Acabou. É só... Acabou não, né? Vai dar trabalho, mas é mais fácil. A única coisa que é mais fácil em circuitos 1, que eu acho de circuitos 2, é potência. Porque potência em circuitos 1 é tudo potência uma só. Que é, a gente vai até falar sobre ela hoje, que é V vezes I, tensão vezes corrente, tá? Em circuitos 2 ela também é V vezes I. Só que V vezes I em corrente contínua, a tensão é contínua, a corrente é contínua. Quando você multiplica, dá um valor contínuo, fixo. Quando você tem corrente alternada, a tensão é alternada, é uma forma de onda senoidal. A corrente é alternada, é uma forma de onda senoidal. Quando você multiplica, vai dar uma outra forma de onda senoidal. Vai dar um seno-seno. Aí tem que usar trigonometria, coisas que vocês já achavam que já tinham passado por isso, né? Mas é só na demonstração, depois a gente não usa mais, não, tá? Mas tem que usar trigonometria, né? Trigonometria é assustador, né, cara? Complicado, né? Ao mesmo tempo é bonito, tá ok? Então é isso, diferença entre CA e CC. E direção da corrente a gente já falou, né? A gente, por convenção, é tomado o sentido, né? Como o sentido da movimentação das cargas positivas ou, né? Ou do maior potencial para o menor potencial. Potencial a gente vai falar que é tensão, maior tensão e menor tensão, a gente já vai explicar já isso, tá? E faz sentido, né? Positivo, se tem um monte de potencial aqui não tem nenhum, as positivas que tem aqui, né? Potencial maior vai querer vir para o menor, certo? Então já tinha falado, né? E aqui a gente já explicou, mas não custa nada explicar novamente, né? Se você diz que a corrente vai desse lado, né, da esquerda para a direita, né? E vale 5, é a mesma coisa que dizer que a corrente vai da direita para a esquerda e vale menos 5, tá? A gente já tinha falado sobre isso. Legal? E aí a tensão realmente é importante. E aqui eu fiz muito desenho, deixa eu apagar, para não complicar. Então isso aqui foi da aula passada, tá ok? Então a tensão, como eu falei, tem a ver
né? Eu acabei de falar sobre a diferença de potencial. Então tem a ver com aquele negócio dos tanques. Eu vou desenhar novamente, tá? Ok? Então é como se eu tivesse um tanque aqui, tá? E aí você tem um outro tanque aqui. E vamos supor que aqui você tem a Terra, certo? E aí, ó, o potencial ou a tensão tem a ver com... Na verdade, se vocês vão aprender isso aqui, a parte técnica, que é o trabalho da força, né, que elétrica gasta para tirar um elétron ou uma carga de um ponto para o outro, que é isso que a gente chama de tensão, né? Mas, assim, de uma maneira muito mais fácil, é o seguinte: tensão ou potencial tem a ver com, como eu falei, como se fosse o lugar que tem mais cargas, digamos assim. Então, as cargas estão mais altas e estão querendo ir para o valor que tem cargas mais baixas, digamos assim, né? Então, por exemplo, ó, quando você fala em potencial, você pode falar que aqui, ó, esse tanque aqui tem uma tensão A, um potencial A, e esse tanque aqui tem um potencial B. A diferença de potencial a gente chama de VA menos VB, é maior do que zero se o potencial de A for maior do que o potencial de B, certo? E a gente chama isso, é maior do que zero, e a gente chama isso de VA menos VB, a gente chama de VAB. O que o livro não fala, é muito importante, é que quando você fala só VA e fala VB, na verdade, você está pegando o potencial desse cara aqui e desse cara aqui em relação a um padrão, que é normalmente a Terra. Então, num determinado circuito, ó, se você pegar uma fonte aqui, e aqui você diz que tem um valor A, aqui você pode dizer que VA é o valor dessa fonte, é 2 volts. Mas na verdade, você deveria escrever assim, ó, VA0, onde 0 é o potencial desse cara aqui. Tá dando para entender? É o V0, digamos assim. E esse V0 vale 0, né? Porque é o potencial da Terra. O potencial da Terra é nulo, por definição, né? É como se a Terra absorve tudo, as cargas todas. É por isso que você... O que você faz? O que é um para-raio? O que é um para-raio? É uma barra de metal que você crava no chão e leva esse fio ligado a essa barra até a parte mais alta da sua casa, do seu prédio, certo? Concorda que é o nome mais errado para um equipamento? Ele não é para-raio. Ele não para os raios. Ele chama os raios. Como assim ele chama os raios? Por que os raios acontecem? Muita diferença de potencial entre o que cargas elétricas absurdas aqui na nuvem e nenhuma carga aqui no solo. Você precisa de uma corrente. Se você colocar um fio, aliás, se você coloca um fio, você coloca o para-raio. Na verdade, você faz com que o fio suba o mais próximo da nuvem possível. Então, o que vai acontecer? A nuvem já vai chamar, ela vai jogar em cima daquele para-raio. Não fique perto de um para-raio, fique longe. Ele vai, é por isso que você não deve ficar embaixo de uma árvore no campo, quando você está chovendo. Porque se tiver uma nuvem carregada, a árvore é o solo mais para cima. Ela está lá no solo, ela é como se fosse um fio. E pega nela primeiro do que pegar no solo, certo? Então, é horrível. Por exemplo, no mar, você está ali, não tem como se esconder, vai cair na água. Se tiver você com a cabeça fora da água, ferrou o fio. Vai bater na tua cabeça, mais rápido que bater no negócio. É complicado, realmente complicado. Então, para-raio é o nome mais errado que tem, deveria ser chama raio. Porque não tem nada a ver com para-raio, não vai parar o raio. Mas esse pois é um marketing muito ruim, pois é. Mas ele é um chama-raio. Por que o pessoal fala para-raio? Porque se você botar um para-raio aqui, ele vai cobrir uma área. Tem como é que é o nome da firma? Tem uma empresa que faz protetor elétrico. Ela tem um livro explicando tudo isso. Depois eu vou passar para você. Tem um livro na internet que eles disponibilizam, tem mais de 200 páginas, fala sobre isso tudo, cara, muito legal. Eles fazem também protetor eletrônico, tipo aqueles filtros de linha de verdade, sabe? Não é extensão, sabe? É que faz isso aqui, ó, que eu estou usando aqui, esqueci o nome deles. É conhecido, esqueci. Tá?
O DPS é o nome do protetor, mas DPS é a prevenção de dispositivo protetor de surto. Na verdade, ela faz isso, mas ela faz também, ela faz projetos de para-raios, entendeu? Tem vários aqui, no campo aqui tem vários, porque, por exemplo, tem várias granjas aí, etc., tem um monte de equipamento eletrônico, etc., e, normalmente o barracão é tudo plano aqui, né? Vai chegar no barracão, então é melhor você botar um para-raio ali, ao lado do barracão ou no próprio barracão mesmo, né? Senão depois ela pode acertar algum outro lugar. O problema é chamar raio, você não deve ficar perto do raio. Raio é complicado, mata a pessoa, né? Ali é muita corrente, é muita tensão e muita corrente, tá certo? A corrente é tão grande, né? A tensão é tão grande, a diferença de potencial entre o que está carregado na nuvem e o que está na terra é tão grande que o ar ioniza e passa a eletricidade, né? Você vê que às vezes você vê um raio de uma nuvem para outra. Já viram isso? Ele não cai na terra. Por quê? Porque essa nuvem está com menos potencial do que essa. E entre elas mesmo ali há uma descarga elétrica. Tá? Mas raio é uma coisa muito louca, né? Ninguém explica isso direito até hoje, né? Como é que funciona. Tem pesquisas em cima disso. Muito legal, né? Mas, muito legal. Então, a tensão é isso, basicamente, né? A diferença de potencial tem a ver com o potencial. A tensão maior e a tensão menor, né? Tensão maior vai ser, se você tem uma tensão maior com um potencial maior, menos uma tensão menor com um potencial menor, você vai ter uma diferença de potencial positiva. Vai valer VA menos VB, onde VA é maior do que VB, certo? Se você você pode ter uma diferença de potencial negativa, sim. O que acontece se eu fizer VBA? É VB menos VA. Mas como VB é menor do que VA, o que vai acontecer? Vai ser negativo. E se eu somar VAB e VBA? Vai dar zero. Concorda comigo? O potencial VAB é maior porque A é maior. VBA é menor do que B é menor. Né? A diferença, o módulo é igual, mas os sinais são diferentes. Certo? Então isso é interessante saber. Tá? E tensão em si, na verdade, a gente define como a variação da energia, como eu falei, em relação à carga. E vocês vão ver essa fórmula, né, lá na Eletromag, certo? E essa fórmula aqui tem uma coisa interessante que você pode usar, eu vou depois voltar aqui, mas que você pode usar para potência. Olha só, a fórmula olha só como é que ele vai encontrar a fórmula da potência. A fórmula da potência é essa, d ômega dt. É a variação de energia em relação ao tempo. Isso é geral, isso é uma fórmula geral. Só que é o seguinte, a tensão não é a variação da energia em relação à carga? Acabei de falar isso. E a gente não viu que a corrente não é a variação da carga em relação ao tempo? Faz agora que coloca, isso aqui pode cortar, não pode? Então, ou seja, na verdade eu não cortei, eu acrescentei. E aí eu posso dizer que a minha potência é o quê? É V vezes I. Certo? É V vezes I. Certo? É bem legal isso. Aqui eu coloquei só um exemplo aqui do VAB, né? Ó, VAB é igual a 9 volts, quer dizer que VA é maior do que VB por 9 volts. Certo? Certo? E aqui, ó, o que acontece? Se eu coloco VBA aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ser menos 9, porque VB é maior do que VA em menos 9 volts, ou seja, ele é menor do que VA 9 volts. Certo? Entendeu? Basicamente é isso. Isso aqui é interessante. O que é mais interessante aqui, que eu acho que o livro faltou falar, é que quando você coloca só VA, ou quando você coloca só VB, normalmente você vai ver várias coisas assim, né? AB, 1, 2, 3, VCD, etc e tal. Tem que lembrar que às vezes aparece só VA. Quando ele coloca só VA, quer dizer, é o VA em relação ao zero, em relação à Terra. Você está entendendo? É como se fosse assim. Então, por exemplo, se você tiver um circuito assim, ó, aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui, vou botar aqui tudo junto, aqui é a mesma terra, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, 2 volts, quer dizer que aqui eu posso dizer que isso aqui é VA, né? Sem problemas. Só porque essa tensão em relação à terra aqui, tá vendo? 2 volts, certo? Se aqui é 3 volts, essa tensão aqui, VB, por exemplo, é 3 volts,
certo? Que é em relação à Terra. Agora essa tensão aqui, ó, VC, essa tensão VC em relação à Terra, ela não dá para ela ir direta, até dá para você fazer em relação à Terra, certo? Só que na verdade você vai ter, aqui é o C, aqui é o A, aqui é o B, né? Você vai ter VC, vai ser VCB mais VB, ou seja, mais a tensão que está em B. Mais não, é menos. Não, é mais mesmo, tá certo? É mais mesmo, mais menos, exatamente. Mais VB, certo? Por quê? Porque é VCB mais VB0. Certo? Que é igual a VB. Ok? Então isso vocês têm que tomar cuidado. Às vezes aparece só assim, né? Mas o seu VC não é só VCB. Tem um outro cara ali. Entendeu? Agora, esse cara aqui, ó, é VC menos VB. Certo? Essa é a diferença de tensão, é VC menos VB. Tá? Ok? Ficou entendido aí? Legal? Então é legal ver esse tipo de coisa aqui. Tá? E para finalizar, acho que é só isso mesmo, né? Tá, falta mais coisa. Tá quase acabando. Falta 10 minutos ainda. Então é a tal da convenção de sinal passivo, é isso que eu queria falar, né? Um dos mais importantes. Se você fala de convenção de sinal passivo, quer dizer o seguinte: quando uma corrente entra num determinado elemento passivo, né? Usando esse elemento passivo aí como padrão aqui, ó, se ela entra pelo terminal positivo e se ela sai pelo terminal negativo, essa potência é positiva. Se ela entra, notem que aqui, ó, ela está entrando pelo negativo e saindo pelo positivo. Quer dizer o seguinte, que essa potência é negativa, tá? E aí esse elemento aqui fornece energia. Quando a potência é negativa, é porque é o elemento que fornece energia. Quando a potência é positiva, é um elemento que consome energia. Certo? Obviamente, o somatório dos elementos que fornecem tem que ser igual ao somatório dos elementos que consomem, porque a potência não pode ser criada. Certo? Ou seja, o somatório geral tem que dar zero. Por isso que o somatório geral tem que dar zero, por isso que quem consome é positivo e quem fornece é negativo. Quando você soma todo mundo, vai dar quanto? Vai dar zero. Tá certo? Consome, absorve também. Tá legal? Essa é a convenção. Sempre tem que colocar. Se a corrente está assim, tem que botar um mais e menos. Isso vocês vão fazer sempre. Vocês vão ver como é que é o problema depois. A conservação de energia, então, isso aqui só diz que a soma das potências tem que ser igual a zero. E agora só, a gente, para finalizar, vamos falar dos elementos circuitos. Então, tem dois tipos de elementos circuitos. Ativos normalmente são os geradores, as fontes, etc., né? E os passivos, que são resistor, indutor, capacitor. Em circuitos elétricos que a gente fala, tá? Componente ativo, né, é que fornece energia, tá? Então, teoricamente, você vai ter isso aqui, ó. Tá ok? Legal? E aí? Então, aqui você vai ter um mais menos, alguma coisa assim, tá? Fonte, normalmente é uma bolinha, tá? Às vezes, lá no segundo grau, no ensino médio, às vezes se usava isso aqui. Isso aqui é mais para fonte de corrente contínua, fonte de tensão contínua, tá? Baterias, etc. O que se usa mais hoje em dia é esse aqui. Fonte de corrente normal é essa aqui, ó, uma setinha aqui, certo? Uma setinha. Os elementos passivos são os resistores, capacitores e indutores, certo? Ok? Corrente normal, você faz corrente contínua. Isso, tanto para corrente como normal, como corrente contínua, exatamente. Tá? E aí você tem as fontes. Dentre as fontes, a gente pode dividir as fontes em dois grupos, tá? Fontes independentes e fontes dependentes. O que é uma fonte independente? Cara, a fonte independente é a melhor coisa que você pode ter no teu circuito. Por quê? Porque ela é um valor constante que nunca vai mudar, não depende de outros. Quando você pega uma fonte, se você pegar uma pilha e colocar um circuito em volta, alimentando essa pilha, a pilha vai continuar fornecendo 9 volts, se ela for uma pilha de 9 volts. Ela não vai mudar a tensão dela. Certo?
O circuito pode ser louco, pode fazer um monte de coisa, mas não vai mudar a tensão dessa pilha. Algumas tensões do circuito podem ser diferentes, mas a da pilha não vai mudar. Você está dando para entender como é que eu falo? Ok? Então isso é a fonte independente. Isso pode ser para tensão ou para corrente também. Tá? Ela não muda a partir do momento que você coloca um circuito encaixado ali. Já existe outra coisa que a gente chama de fonte dependente. A fonte dependente, ou controlada também, ela não tem um valor fixo que não muda. O valor dela depende de um outro valor no circuito. Como assim? Cara, isso só dá para imaginar, aí é que está, você não vai lá, eu quero uma fonte dependente, me dá aí, não tem. O que você vai ter, por exemplo, um transistor pode funcionar, pode ser modelado como uma fonte dependente, você está entendendo? Ou você só consegue, digamos, usar esses termos de fonte dependente, não é que nem, por exemplo, eu quero uma fonte independente, vai lá e compra uma fonte de computador, você compra uma bateria, etc. Beleza. Fonte independente. Fonte dependente não dá, você vai ter que criar um circuito para, digamos, simular aquilo lá, certo? Mas é usado pra caramba. Justamente você simula um transistor, por exemplo, simula um amplificador operacional, simula aqueles dispositivos que a gente não vai usar muito aqui, mas em circuitos, mas você simula usando as fontes dependentes. E a fonte dependente é assim, ó. Esse valor dela que V, primeiro, o símbolo dela é um losango. Quando é independente, o símbolo é uma bolinha, tá? Um losango. Aí ela tem as mesmas coisas aqui, mais e menos. Isso aqui é uma fonte dependente de tensão. Assim, como é que é dependente de tensão? Uma fonte de tensão dependente, melhor dizer assim. Ela é uma fonte de tensão dependente. Isso aqui é uma fonte de corrente dependente. Aí você fala, dependente de quê? Fontes dependentes, fontes de tensão dependentes podem ser dependentes de tensão e dependentes de corrente. Se ela for dependente de tensão, ela vai ter um valor assim, ó, V igual a 4V1 ou V igual a 3V2. Por quê? Ela depende de uma tensão V1, de uma tensão V2 no resto do circuito, que está aqui em algum lugar. Certo? Se ela for uma fonte de tensão dependente de corrente, ela vai estar escrito assim, V igual a 4 e 1, V igual a 3 e 2. Está dando para entender? Ela depende de uma corrente. Então, ela é uma fonte dependente de tensão, fonte dependente de corrente. Certo? É fonte de tensão dependente de tensão, fonte de tensão dependente de corrente. Da mesma forma, fonte de corrente dependente de tensão, fonte de corrente dependente de corrente. Entenderam o que eu estou falando? São 4 coisas. Certo? E aí, como é que você sabe que uma é outra? Junto disso aqui tem que ter o valor. Se o cara colocar só aqui, I, aí você fala assim, isso é uma fonte de corrente dependente. Aí eu pergunto, de tensão ou de corrente? Não sei, você tem que me dar mais uma informação. Você tem que me dizer quem é esse I. Se esse I for 3 e 2, é uma fonte de corrente dependente de corrente. Se esse I for 3V2, é uma fonte dependente de tensão. Certo? Isso vai estar escrito nos problemas, fiquem tranquilos. E os elementos são basicamente esses aqui. Eu fiz um resumo aqui, ó. Fonte independente de tensão, fonte dependente de tensão, fonte independente de corrente, fonte independente de corrente. Aqui pode ter duas, certo? Resistor, indutor, capacitor, tá? E aí eu botei um circuito aqui, ó, com fonte, por exemplo. Isso aqui é uma fonte de quê? De tensão ou de corrente? De tensão. Dependente ou independente? Dependente de corrente ou de tensão? De corrente. Então a fonte de tensão dependente de corrente. Você pode... Como funciona para você fazer isso? Então, aí, por exemplo, como é que se calcula, por exemplo, quanto é que é essa tensão aqui, ó? Essa tensão aqui, por exemplo, se você colocar um terra aqui, tá? Essa tensão aqui que eu vou chamar de VB. Como é que você calcula essa tensão aqui? Sabe como é que eu calculo? Eu tenho que calcular quanto vale I. Se eu calcular quanto vale I, o VB vai ser o 10I, concorda comigo? E como é que eu calculo quanto vale I? Eu tenho que saber o valor desse resistor, vamos supor que aqui sejam 5 ohms, desse resistor. Agora eu tenho outra fonte, eu faço métodos de circuitos para resolver isso aqui, certo? Vou usar as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm. Eu vou conseguir descobrir quanto é que vale o I, quanto é que vale esse I aqui. A partir do momento que eu encontro esse I, eu encontro o valor dessa fonte de tensão.
Tá ok? Notem, ela depende daquele valor de I, então tem que calcular quanto vale aquele I, certo? Se esse I mudar, por exemplo, se aqui eu colocar, vamos supor que aqui eu coloquei 3 ohms, esse I vai mudar, não vai mudar? Então essa fonte aqui vai mudar o valor, certo? Ela vai valer 10 vezes esse I que mudou. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Já essa fonte aqui nunca vai mudar, sempre será 5 volts, porque ela é uma fonte o quê? Independente. Ficou entendido isso? Legal. Onde é que você usa fonte dependente? Como eu falei, ó, em coisas que não são em circuitos elétricos propriamente ditos, e sim em circuitos eletrônicos. Você tem que aprender em circuitos elétricos, certo? Para você poder calcular no circuito eletrônico. E é isso. Terminamos aí nossa primeira aula. Aula que vem é na sexta-feira, certo? De manhã, não é isso? Aí a gente vai fazer alguns exercícios, já vai entrar em lei de Ohm e lei de Kirchhoff, mandando brasa aí. Eu quero fazer o quê? Bastante exercício. E a gente tem aí que ver como é que vai fazer. Já teve algum professor que marcou prova para vocês? Tá. Eu vou ver então. Eu vou tentar marcar. Beleza. Vou parar aqui.